Bom, continuando aí, a gente acabou de falar como é que é a estrutura da internet. Então, a próxima etapa agora, só citando aqui, a gente já falou um pouquinho isso, quais são os elementos da periferia e já falando também um pouquinho do modelo cliente-servidor, que é um dos modelos que mais vigora aí dentro da parte de redes e dentro da internet. Então, a gente viu lá no slide anterior, né, que a gente tem o centro da rede e você tem a periferia da rede. No centro, basicamente, estão os elementos, os roteadores, os switches, são os elementos que a gente chama de computação, né, que são os elementos, vamos dizer assim, que são responsáveis pela comunicação. É como se fosse o Correios, né, ou uma empresa de logística. Eles servem para encaminhar uma mensagem de uma ponta até a outra. E na periferia, que são os dispositivos finais, ou os que a gente chama também de host, estão dois tipos principais de elementos, tá certo? E o primeiro elemento que a gente, dentro desse modelo, são os clientes. Os clientes geralmente são usuários finais. Na maioria dos casos, nós somos clientes da rede, né? A ideia é que a gente use serviços que são fornecidos pela rede. E, geralmente, esses serviços se encontram em servidores, né? Os clientes geralmente são computadores ou um computador numa forma não tradicional, aquele computador de mesa, né? Por exemplo, um celular, um tablet, e podem ter outros tipos de clientes. Já os servidores são aqueles que fornecem o serviço para os clientes, né? Então, geralmente também são computadores, tá? Só que esses computadores são um pouco diferentes dos clientes, né? Um computador, ele pode atuar tanto como servidor como como cliente, tá certo? Geralmente os servidores, eles também são clientes, né? Um servidor vamos dizer assim, apesar dele fornecer às vezes um determinado serviço, ele inclui software que ele pode ser cliente de outros serviços, né? E isso geralmente o que determina se ele vai ser um servidor ou se ele vai ser um cliente, né? Vamos dizer assim, é, o que ele, a função dele dentro da rede. Se ele está fornecendo um serviço, ele é um servidor para aquela aplicação específica. Já se ele está recebendo o serviço, está usando o serviço, ele é um cliente. Continuando aqui a parte de servidores, né, geralmente são computadores, só que eles são geralmente computadores um pouco diferentes. O seu PC, o seu desktop, ele pode ser um servidor, mas existem, dependendo do caso, se você tiver uma pequena empresa, uma aplicação pequena, um computador normal pode ser um servidor. Mas geralmente os computadores que são servidores, eles, principalmente de empresas, são computadores ou de grande capacidade, né? Então são computadores que têm, vamos dizer assim, um processador muito rápido, uma capacidade de processamento muito grande, ele tem muita memória, tem muito espaço em disco, ou ele tem uma característica de ser robusto, ou as duas, né? Então, quando a gente fala de servidor, na maioria dos casos, quando você entra no mercado empresarial, você tem ou um computador que é de grande capacidade, ou um computador que é muito robusto, ou na maioria dos casos, os dois. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente consegue hoje aí no mercado, você consegue comprar aí um computador por cerca aí, um computador de uso pessoal, um desktop aí, por cerca aí de R$ 2.000, um computador muito bom, uma capacidade muito boa, né, com uma série de recursos. Um servidor muito bom, um servidor de alta capacidade bom, se você for comprar, às vezes você vai gastar 30, 40 mil reais, fora uma infraestrutura que você tem que ter. Porque o servidor geralmente ele é um computador especial que geralmente é criado, somente o servidor empresarial, aquele que vai no data center, para atender inúmeras requisições, às vezes muito mais do que um computador pessoal conseguiria atender, né? E ele também ele não pode falhar. O servidor geralmente ele é pensado para trabalhar 24/7, são as 24 horas do dia, 7 dias da semana, inclusive nos feriados, Natal e Ano Novo, né? Então ele precisa ser robusto, tá? Alguns servidores também aparecem na forma do que a gente chama de appliances,
que é um appliance? Na verdade, um appliance isso é uma tendência um pouco que a gente percebe em alguns casos, é você ter um determinado servidor, mas na forma de um pacote fechado de hardware e software e serviço. Então, isso aqui é uma tendência meio que de mercado. Às vezes você tem isso tudo num pacotezinho que você consegue encaixar ali no seu rack e ele já realiza praticamente todo o serviço com pouca ou quase nenhuma configuração, né? Então, quando o pessoal ainda quer, vamos dizer assim, instalar uma máquina, por exemplo, numa empresa, alguma coisa assim, eles costumam fazer isso. E existe também uma terceira categoria, né, que ele já nem está aqui, né, talvez faltou colocar aqui, que são os servidores virtuais, né, que, na verdade, você às vezes destaca uma máquina e trabalha com um recurso que são as máquinas virtuais, para você poder criar um servidor virtual, e isso é a base da computação em nuvem, né? A computação em nuvem ela usa bastante essa ideia dos servidores virtuais, né? Se você for olhar todos os grandes fornecedores de nuvem também trabalham com isso, esses servidores virtuais. Apesar de existir um hardware embaixo, a ideia é que todo servidor seja implementado em software. Mas o que é interessante é que, no final das contas, tanto os servidores quanto os clientes, no final das contas, são computadores. Mesmo esses appliances são computadores, né? E tem essa diferença, né? Então, o cliente geralmente está no usuário final, então são computadores mais simples, né? Ou computadores de uso geral. E os servidores costumam ser computadores um pouco especiais, né? Então, esses aí são os principais elementos aí da periferia da rede. E no centro da rede, nós temos os switches, os roteadores, que são os computadores de pacote. Bom, aqui ele dá um exemplo de que tipo de servidor que você pode ter. Aqui essa figura ilustra a ideia do servidor. Então, você tem um servidor que atende N clientes, podem ser vários clientes. Então, por exemplo, esse servidor ele pode ter várias funções e ele vai ser um recurso que vai ser compartilhado por todos os clientes, né? Então todos os clientes vão ter acesso a esse servidor, ele vai fornecer um determinado serviço e todos os clientes vão ter acesso a esse serviço. Por exemplo, se for um servidor de arquivo, qual que é a ideia do servidor de arquivo? O que o servidor de arquivo faz? Ele fornece basicamente espaço para armazenamento de arquivos e compartilhamento de arquivos. Então, o que acontece? Eu poderia ter, por exemplo, vários computadores numa empresa e cada computador, por exemplo, tem seu espaço em disco e eu poderia armazenar os arquivos naquele próprio computador. Mas aí é que entra aquela questão, né? Se esse computador tem um problema, se ele estraga, o que vai acontecer com aqueles arquivos? Eles vão ser, vamos dizer assim, perdidos, né? E se eu precisar passar de um computador para o outro, eu vou ficar usando pendrive para poder passar? Não é uma coisa legal. Então, geralmente, as empresas costumam ter o que eles chamam de servidor de arquivo, que é um servidor, um computador, que às vezes ele tem vamos dizer assim, um conjunto de HDs, ele não costuma ter um só HD como tem um computador desktop padrão, apesar de você poder instalar mais, mas ele tem uma série de HDs num formato, geralmente eles são instalados em RAID, o que garante um maior desempenho e às vezes também maior segurança. Geralmente você instala com um sistema que tem maior de segurança, onde todos os arquivos ficam armazenados no servidor. Então, todo servidor, todo computador, ele pode gerar arquivos no servidor e pode ler os arquivos. Isso tem toda a parte de controle de acesso, uma série de questões que se envolvem dentro disso daí. Mas esses arquivos ficam dentro do servidor. E eles são garantidos por isso. Então, esse servidor, às vezes, ele pode ele pode ter uma rotina de backup de tempos em tempos. Então, eu não preciso ficar preocupando com a segurança desses arquivos. A própria maneira como, dependendo de ser colocado no formato RAID, se um dos HDs queimar, ele ainda consegue ter acesso ao arquivo. Então, você tem mais segurança em armazenar esse arquivo. Às vezes você gasta num hardware maior, mais caro, com mais segurança, mais robusto no servidor e economiza nas estações, nos clientes, né?
Além disso, isso pode permitir o compartilhamento de arquivos entre estações direto. Então, no momento que eu salvei aqui esse arquivo no servidor, eu não preciso pegar um pendrive de novo e vir para cá para essa outra estação se eu quero editar nessa. Eu simplesmente venho, se tiver um outro usuário ou se eu for até outra estação, acesso o meu arquivo direto e ele está disponível lá. Existem servidores de impressão, são servidores que são conectados a impressoras, né? E esses servidores, eles servem justamente para compartilhar essa impressora dentro da rede. Isso é muito comum, tá certo? Para vocês terem uma ideia, já existem impressoras que já embutem esse servidor de impressão na própria impressora. Se você pegar modelos mais recentes de impressoras a laser para uso corporativo, isso já vem embutido nele, tá certo? Então, e esses servidores, por exemplo, podem fazer uma série de coisas, por exemplo, controlar a quantidade de impressão por usuário, podem fazer uma série de outras coisas, tá certo? Existem os servidores de correio ou e-mail, né? Então são servidores responsáveis por manter uma caixa de e-mail. Então, esse servidor, você de uma estação pode enviar por exemplo, na hora que você criar uma mensagem de e-mail, essa mensagem é encaminhada para esse servidor e esse servidor fica responsável por encaminhar essa mensagem para um outro endereço, né, para o destinatário, e também fica responsável por armazenar todas as suas mensagens para no momento que você conectar dentro do seu cliente, você conseguir acessar. Porque, às vezes, por exemplo, seu computador desktop, ele não fica 100% do tempo conectado na internet. Então, quando alguém te manda uma mensagem, pode ser que você não esteja conectado na internet. Então, se você não estiver conectado, essa mensagem não vai chegar. Então, o servidor de correio, ele geralmente é um computador, um conjunto de computadores que eles ficam conectados o tempo todo na internet. Então, quando você recebe uma mensagem, quem recebe é esse servidor. Aí o que você faz é conecta nesse servidor e fala assim, tem novas mensagens? Tem. Então, você recebe as novas mensagens no momento que você tiver uma conexão lá com a internet. Seria o equivalente no mundo real a você alugar uma caixa postal aí no Correios, por exemplo. Existem o servidor de serviço de diretório, né? Aqui entra o Active Directory da Microsoft, existem outros serviços, o mais conhecido é o Active Directory da Microsoft. O que é um serviço de diretório? Na verdade, isso aqui é um banco de dados que ele armazena uma série de informações sobre os elementos da sua rede, que vão desde os usuários, senhas, permissões de acesso e assim por diante. Então, esse serviço de diretório ele é muito utilizado por empresas e permite você gerenciar a parte de segurança da rede, compartilhamento de recursos com permissões específicas e uma série de outras coisas. É uma coisa bem avançada e é bastante utilizada dentro de empresas, né? E existem os servidores de backup, que eles parecem muito com o servidor de arquivo, mas eles têm uma função de tempos em tempos. Eles podem, vamos dizer assim, eles varrem os computadores da rede ou os servidores e realizam a cópia dos dados, vamos dizer assim, que são importantes, foram configurados para fazer o backup, às vezes, de forma automática. Então, os serviços, aqui eu estou citando alguns, mas podem ser N serviços. Aqui são os principais que são usados no nosso dia a dia. Né? Tem o servidor web, tem uma série de outros servidores, né? Mas esses aqui são os principais que são usados no dia a dia, né? Quando a gente fala de redes. Então, a ideia é essa, é que você às vezes gaste, você tenha um equipamento mais potente, mais robusto aqui no centro e esse recurso seja através da rede compartilhado pelos clientes, que são computadores mais simples, mais baratos. Então, mesmo esse computador sendo mais simples, ele tem acesso a uma grande quantidade de espaço para armazenar arquivos, a impressora, correio, ele pode ser gerenciado através do serviço diretório e posso fazer o backup dele.
Bom, existe um outro modelo que ele difere um pouco do modelo cliente-servidor que a gente acabou de ver, que é o modelo peer-to-peer, peer-to-peer ou ponto a ponto ou P2P. Esse modelo ele ficou muito popular, principalmente devido à parte de compartilhamento de arquivos, né? A ideia é que você, tanto os clientes também todos os elementos da sua rede são clientes e servidores ao mesmo tempo, né? E você tenha o recurso da rede já distribuído na própria rede, né? Então, às vezes você chega a não ter nenhum servidor dedicado ou um computador dedicado para armazenar o recurso. O recurso ele vai ser distribuído dentro dos pares, né? Ou você tem um mínimo possível de servidores dedicados, que é o que se chama aqui de fonte. Só para citar um pouquinho de aplicações que trabalham nesse modelo,